Obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença. Quantos estiveram aqui com a gente no tema da sexta-feira à noite? Levanta a mão. Quem lembra qual foi o título da mensagem? 3 coisas que você não sabe sobre a vida em família. Foi muito legal, não foi? A gente estudou a partir da história de Jesus, coisas que pais e filhos precisam aprender. Ok? Quem estava ontem à tarde aqui, com a gente aqui? Ok, ontem à tarde foi um tema mais voltado para os casais. Hoje vai ser a continuação do tema de ontem. E o de ontem foi como? Quem lembra? Como prevenir o seu divórcio, tá? Hoje o enfoque... Coloca para a gente, Henrique. A tela vai aparecer aqui o tema de hoje. Isso, já está ali. Segredos de quê? De um casamento feliz. E eu quero fazer já aqui de início o seguinte, apresentar as minhas desculpas, porque como nós tivemos apenas 3 temas, houve um tema que eu tive que deixar de fora, que era um pouco mais voltado, digamos assim, para os jovens, para os não casados. E esse a gente vai ficar devendo para uma próxima ocasião, tá bom? Ainda assim, eu acho que aqueles que não se casaram, ou que no momento estão sem um esposo, uma esposa, podem se beneficiar um pouco, talvez, desse tema que a gente vai apresentar hoje. Tá bom assim? Essa é a ideia. Hoje a gente vai de novo para o Novo Testamento e vai estudar um texto bem conhecido, mas que ao mesmo tempo vai trazer para a gente também muita coisa interessante, nova talvez. Efésios capítulo 5, verso 28. Eu tenho outros textos paralelos que provavelmente não haverá tempo para explorar. Eu deixo aí para você estudar em outro momento. Efésios capítulo 5, versículos 28 a 33. Posso ler com você? Quem já encontrou, diga eu. Opa, tem gente que não falou. Encontre aí o texto, Efésios 5, verso 28. Aqui na minha Bíblia, a página 789. Vê se coincide com a sua aí. Efésios capítulo 5 diz, a partir do verso 28. Assim também os maridos devem, o que é que diz aí? Amar a sua mulher. Ontem a gente aprendeu que é para amar a sua, não é para amar a do outro, tá bom? Isso aí ficou claro ontem, não ficou? Vamos lá. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Parece que o apóstolo Paulo ia dar conselhos apenas para os homens, mas no finalzinho ele se arrependeu, né? Parece que foi assim, né? A gente lê o texto e tem essa impressão. E aí deu um conselho também para as mulheres. E eu queria explorar de maneira especial esses 2 últimos conselhos que aparecem lá no último versículo. O conselho dado para o homem é diferente um pouco do conselho dado à mulher. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim ou não? É claro que você poderia dizer assim, pastor, está falando de amor, está falando de respeito, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa e ao mesmo tempo não é. Existe alguma diferençazinha aí que a gente precisaria talvez observar. É difícil demais definir amor. A gente podia passar aqui a noite inteira ou vários dias discutindo sobre o que é o amor na perspectiva bíblica, ou o que é que seria o amor romântico, tá? Mas hoje a gente vai se concentrar em 2 aspectos apenas. Eu sei que alguns de vocês receberam aí um papel, não foi? Sim ou não? Então, a gente vai fazer o seguinte, um exercício super rápido aqui. Você vai escrever aí nesse papel, tá? Lembrando que eu vou recolher esse papel e a gente vai ler aqui na frente. Não ponha seu nome, portanto, porque tem que ficar anônimo. Combinado? Então, as mulheres, aquelas que estão casadas, esse exercício vai ser para os casados, tá? Vai escrever assim no seu papel. Preparadas, mulheres?
Sinto como se o meu marido não se importasse comigo quando ele... reticências. Aí você vai completar. Com uma frase curta ou duas, você vai completar essa frase. Combinado? Quantas mulheres casadas a gente tem aqui nessa noite? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 7 mais ou menos. Por aí, né? Ok. Posso repetir? Precisa repetir? A frase que você vai completar é: sinto como se meu marido não se importasse comigo quando ele... Você põe reticências, tá? Se for algo muito terrível, muito grave, você não coloca, tá bom? Coloca a coisa do corriqueiro da vida. Lembrando que o que você sente pode não ser a realidade, mas é um sentimento seu, portanto, se é um sentimento, o marido deveria se importar um pouco com esse sentimento. Combinou? Combinado? Homens, quantos homens casados nós temos aqui? Levantem a mão, por favor. 1, 2, 3 desse lado, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que tem mais homens que mulheres hoje. Lá fora também tem alguém, ok. Então, os homens escrevam a seguinte frase aí no papel, você vai completar, de preferência com letra de forma. A gente vai ler aqui da frente, algumas, não todas, tá? Não ponha seu nome, você vai escrever assim: sempre que minha esposa... Não, peraí. Sinto que minha esposa não me respeita quando ela... reticências. Aí você vai escrever uma ação que ela fez ou faz de vez em quando, e você sente, pode até nem ser verdade, mas é o seu sentimento, tá? Que ao fazer isto, ela não está te respeitando. Eu poderia dar aqui várias dicas, mas eu não vou dar para não induzir resposta, tá bom? Nem para os homens, nem para as mulheres. 30 segundos é suficiente para você fazer esse exercício aí? Todo mundo tem lápis ou caneta? Tem? Daqui a pouco eu vou pedir para o Gilmar me ajudar a recolher essas respostas, tá bom? Mas vamos avançar então aqui no tema. O tema de hoje é dicas para um casamento feliz, os segredos de um casamento feliz. Onde é que vocês acham que a felicidade é mais fácil de se ter? Fora ou dentro da família? Quem acha que é fora da família? Morando sozinho, por exemplo, ou em outra circunstância? Tem outras formas de você viver. Tem gente que vive, por exemplo, num trabalho que exige que você fique em alto mar muito tempo, você fica entre os seus colegas de trabalho. Eu tive um amigo que uma vez foi morar com os colegas de trabalho, ele trabalhava num restaurante, então ele trabalhava tarde da noite, às vezes cedo de manhã. Então ele morava com os colegas de trabalho ali num apartamento que havia em cima, trabalhava e morava com os colegas. Às vezes, quando a pessoa está na idade de universitário, vai morar com os colegas na faculdade, na república, por aí vai, né? Mas o que é que vocês acham? É mais fácil conseguir alcançar a felicidade vivendo fora ou dentro da família, do círculo familiar? Quem acha que é fora, levante a mão. Quem acha que é dentro? Isso quer dizer que mesmo tendo famílias imperfeitas, mesmo havendo famílias imperfeitas, que é o seu caso, que é o meu caso, ainda assim a gente entende que esse é o melhor ambiente. Para você próprio ter saúde, felicidade, ser cuidado e cuidar, e inclusive para os filhos crescerem, seria talvez o melhor ambiente. Vocês concordam com isso? Mesmo sendo nossas famílias imperfeitas. De fato, existem estatísticas que relacionam, curiosamente, nível de felicidade ao fato de você estar casado ou não. O que hoje em dia está cada vez mais questionável. Por quê? Porque estamos vivendo um momento na história da humanidade em que, mais que nunca, existe uma promoção e uma fruição do estilo de vida de solteiro, em contraposição ao estilo de vida de casado. Por essa razão, antigamente, as pessoas se casavam bem cedo e hoje em dia se casam muito mais tarde. Eu estava comentando com minha esposa, eu andei mexendo com documentação de meus pais, avós, bisavós, por uns assuntos que eu tenho que resolver, e acabei descobrindo coisas interessantes. Uma delas é que minha avó casou-se aos 17 anos de idade. Eu não sei sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, mas o fato é que no passado as pessoas se casavam mais cedo. Eu próprio casei aos 23. Hoje em dia as pessoas casam aos 30, aos 35 e por aí vai.
Quer dizer isso? Que nossa sociedade está se transformando e que as pessoas estão optando ou por ficar solteiras a vida inteira ou por passar mais tempo solteiras antes de casar. Qual era a lógica do casamento no passado? Você se casava para construir a sua vida com o seu companheiro ou companheira. Hoje em dia, e outro dia eu estava conversando com um rapaz jovem da igreja, ele disse para mim assim, não, pastor, eu não vou casar agora. Não. Eu disse, com que idade você imagina que você vai se casar? Ele me disse, lá mais ou menos por volta dos 30 anos, e o que você quer fazer antes de você casar? Ele disse, não, antes de casar eu preciso primeiro terminar minha faculdade, eu preciso ter uma casa, eu preciso construir algum patrimônio, para que eu possa preparar um ambiente para ter uma pessoa morando comigo e vivendo comigo. Que interessante. Os valores mudaram. No passado, você juntava com o outro para casar, ou casava, ou juntava, e não tinha, ou mal tinha, o colchão para dormir, né? O restante vinha algumas coisas como presente, ou depois, porque vocês dois juntos, vivendo aquela pindaíba do início do casamento, sem móveis, sem casa, de aluguel, sei lá como, iam construindo, até que depois de alguns anos, pela graça de Deus, com a ajuda dos parentes, você conseguia ter uma casa ou alguma coisa desse tipo. Perceberam que o mundo está mudando bastante? Isso afeta, não afeta a gente? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre esse assunto aqui. O lar, ele é um ambiente adequado para o desenvolvimento da alegria e da felicidade. Mas é claro que o lar precisa ter suas regras, não é? E um lar bem constituído vai favorecer o surgimento disso, né? Nós todos temos necessidade de companheirismo. Mesmo que o companheirismo não venha por meio de uma relação de casamento, por meio de uma relação carnal, ele pode ser suprido de várias formas. O casamento é uma forma de fazer isso. Nós temos necessidade de viver em companhia de outras pessoas, né? Mas é interessante ver que, apesar de tudo que eu falei aqui, hoje a gente encontra, e nas últimas décadas tem sido assim, um índice cada vez mais alto de pessoas que se casam e descasam. Em Paris, por exemplo, a Academia de Ciências Morais e Políticas fez um estudo com 96.834 casamentos. E, segundo aquele estudo, curiosamente, a conclusão deles foi, desses 96 mil casamentos, quase 97, apenas 17 eram felizes. Aí eu pergunto para vocês, é tão difícil assim ser feliz no casamento? O que é que vocês acham? A felicidade é um algo tão absurdo, tão elevado assim, que a gente não consegue. Afinal de contas, o que é essa chamada felicidade? Ou qual é a causa de tantos fracassos no casamento? Obviamente, não existe uma razão apenas para que haja esses fracassos. Nós vamos estudar aqui algumas razões hoje. Algumas pessoas, por exemplo, pensam que é difícil ser feliz no casamento, mas que a cultura, por exemplo, ou o nível de educação dos cônjuges poderia garantir que o casamento fosse melhor. Então, essa hipótese diria mais ou menos assim, escolha bem com quem você vai casar, porque se ele tiver um nível cultural muito baixo, ou você ou ele, isso vai dar problema, e o casamento vai sofrer com isso aí. Aí o que a gente faz? Estuda as pessoas que têm um nível cultural ou educacional mais elevado e descobre, curiosamente, que lá também existem problemas tão graves quanto os que os demais enfrentam, não é? Por exemplo, conta-se que Sócrates, o famoso filósofo, ele tinha problemas em casa com a esposa dele. Conta-se que, em certa ocasião, Jantipa, a esposa dele, começou a brigar com ele tão ferozmente, tão irritada ela estava, isso era de manhã cedo, e ele não conseguiu lidar com aquilo, e, cansado, chateado com aquela situação, como alguns homens fazem, simplesmente saiu de casa e deixou a mulher falando sozinha. Não existe uma coisa que enfureça mais uma mulher quando que deixa ela sozinha, falando sozinha, quando ela quer falar e você não quer ouvir. E aí você sai. Meu pai fazia isso. E aí ela fica falando. Foi isso que Sócrates fez. E quando ele estava saindo, ela furiosa com aquela atitude do marido, sabe o que foi que ela fez? Ele saiu de casa, passou pela frente da janela, por fora de casa, e aí ela jogou com raiva dele uma bacia de água pela janela na cabeça dele. E ele, todo molhado, olhou para cima e disse as seguintes palavras: eu já estava prevendo, depois da trovoada tinha que vir chuva. E foi isso que aconteceu. As pessoas mais instruídas ou mais gabaritadas da nossa sociedade têm problemas no casamento. Pode você pensar que não, mas tem.
É famoso o caso de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, no tempo que era advogado, ele realizava longas viagens. E naquelas longas viagens, às vezes, mesmo sendo longas as viagens, ele se recusava a voltar para casa. Ele prolongava essa viagem cada vez mais, inventava coisas para fazer fora de casa, só para não voltar para casa, porque o relacionamento conjugal dele era bem conflitivo. E a gente encontra, como eu falei, em diferentes classes sociais, pessoas com dificuldades nos seus casamentos. Portanto, o nível cultural ou a cultura necessariamente não é uma solução para o problema do casamento. Outras pessoas pensam que é o nível financeiro, né, econômico, que vai resolver o problema. Que as riquezas e a condição social garantiriam a felicidade no lar. Talvez você pense assim, porque em sua casa algumas das brigas têm a ver com dinheiro, né? A mulher comprou demais no cartão de crédito, você ficou chateado, falou para ela que ela não devia, aí ela disse que ela também tem dinheiro de comprar as coisas dela, e vocês ficam pensando assim, puxa vida, se a gente tivesse um limite bem alto no cartão de crédito, ou se o nosso salário fosse altíssimo, esse problema estava resolvido, eu não ia ficar brigando com ela por causa de dinheiro, nem ela brigando comigo por causa disso. Quer comprar o que você quer comprar, vai comprar, eu compro o que eu quero comprar, ela não briga comigo para não trocar de carro, eu não brigo com ela para não comprar sapato, e está tudo certo. Mas será que as pessoas que têm muito dinheiro, que não têm esse tipo de problema que a maioria de nós tem, elas ficam bem na fita e não tem problema por lá no casamento delas? O que é que vocês acham? Se fosse assim, por que então pessoas com muito dinheiro se separam? Porque é frequente a separação entre os famosos, né? Entre os artistas e pessoas que têm muito dinheiro. Por quê? Você conhece um milionário muito famoso aí, que acabou se tornando presidente dos Estados Unidos. O milionário Donald Trump foi alvo da imprensa por causa das brigas que ele tinha com a esposa dele, Ivana Trump, e a separação que acabou acontecendo também. As constantes separações de atores de novelas mostram que o dinheiro não resolve a situação de um casamento. Então, afinal de contas, o que é que gera conflito no casamento? O que é que provoca certas coisas? Resposta número 1. A imaturidade conspira contra a felicidade conjugal. Muitos lares fracassam porque aqueles que contraem matrimônio chegam a este ponto, ao matrimônio, sem ter plena consciência do que estão fazendo. Acontece. E isso, curiosamente, dependente da idade. Parece ser que pessoas do passado casavam-se mais cedo que nós hoje e estavam mais preparadas, entre aspas, para lidar com certas coisas que nós hoje. Muitos dos quais nos casamos aos 30, aos 35 anos. O que está acontecendo, gente? A maturidade ou a falta de maturidade conspira. E outra coisa, leia a Bíblia e entenda. A maturidade não tem a ver com a idade que você tem, ou seja, com a quantidade de anos ou de velhinhas no seu bolo de aniversário. A maturidade tem a ver com atitudes que você toma diante dos problemas que você encontra. Isso quer dizer que é possível sim encontrar talvez um jovem que tenha mais maturidade com uma pessoa de certa idade que é cabeça dura e que não aprendeu e nem quer aprender, que não mudou e não quer mudar. Vocês entenderam isso aqui? Tem a ver então com maturidade. Muitos lares fracassam justamente por isso. Eles perdem de vista a solenidade dessa união e acabam entrando numa situação difícil. Muitos creem que o matrimônio é uma espécie de contrato. Um contrato no qual cada um arrisca uma parte e se não der certo, eles podem simplesmente dissolver a relação ou entrar em desavença o tempo inteiro. Ok? O lar não pode ser estabelecido apenas como se fosse um contrato desse tipo. Né? Conta-se uma história de um naufrágio no transatlântico Titanic. Você já ouviu falar na história do Titanic? Naquele incidente, conta-se que quando todos estavam desesperados, tentando se salvar, um casal de certa idade, o casal Strauss, isso no ano de 1912, se aproximou de um dos botes salva-vidas e quando foram se aproximando ali, era um casal em 86 anos de idade, mais ou menos, eles tinham, cada um deles. Quando eles foram se aproximando, um marinheiro muito agressivo e rude disse assim: só tem um lugar aqui, passe a senhora. E pôs
o braço para que o velhinho não passasse, o senhor Strauss. O bote estava cheio de pessoas que estavam observando aquela cena. Eles tinham poucos minutos para resolver aquela situação, para sair dali. Era uma confusão enorme. Mas a atitude que aquela mulher tomou chamou a atenção. Em vez de dar um passo à frente para subir no bote salva-vidas, aquela mulher deu um passo atrás e disse assim para aquele marinheiro: entre o senhor, pode seguir em frente. E então, enquanto aquele bote salva-vidas se afastava, todos que estavam dentro olhavam e viram o senhor e a senhora Strauss no convés do barco que ia afundar, afastando-se deles. Eles decidiram, os dois, que tinham vivido a vida toda juntos e que juntos eles morreriam. Muitos dos que entram numa relação de casamento não têm a dimensão de que estão se unindo com alguém para passar o restante da sua vida. E ao não terem essa noção, acabam complicando bastante as coisas que vêm depois. Os casais às vezes brigam por razões absolutamente bobas. É ou não é? Quem é casado aqui confirma? Diga sim aí. Sim ou não? Sim? Então o seu casamento é parecido com o meu, também nesse sentido. A imaturidade provoca. Eu vou contar uma história para vocês aqui, uma história real. Isso aconteceu com esse casal ilustrado aí. Ele, Antônio e Josefa, estavam sentados romanticamente ali, um dia de sábado à noite, ou de domingo à noite com chuva, né? Estavam felizes ali assistindo TV, e de repente, o que aconteceu? Passou um ratinho na frente deles. E imediatamente a mulher falou: olha, você viu, passou um rato por ali. Ele disse: eu vi, saiu dali. Ela disse: não, saiu dali. Ele disse: não, meu bem, você não estava, você estava distraído. Eu vi quando ele saiu do lado esquerdo. Ela disse: não, meu bem, você que não viu, saiu do lado direito. E a conversa foi tomando uma forma tal que eles começaram discutindo um com o outro e a confusão foi tremenda. E eles ficaram chateados um com o outro. Eu não sei se já aconteceu no seu casamento, mas quando a chateação vem, por isso que eu falei da maturidade. Muitas coisas vêm depois, né? Às vezes você nem sabe por que você brigou, mas você sabe que está brigado. E eles ficaram vários dias sem se falar um com o outro. Mas aí, ia se aproximando o Natal, ia se aproximando o Ano Novo, era nessa época. E aí, aquele estranhamento, ele chegou para ela e falou assim: meu bem, você não acha que a gente já podia fazer as pazes? Deixa esse assunto para lá. Está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo, como é que a gente vai ficar e tal? E aí ela amoleceu, né? Porque às vezes a pessoa é dura, mas ela amoleceu, ele a abraçou, beijou, e ela concordou que deveria deixar aquele assunto para trás. E aí deixou escorrer uma lágrima de emoção enquanto ele a abraçava. E naquele exato momento, ela disse bem baixinho assim: ô, meu bem, de fato, a gente brigou por uma coisa tão boba, né? Por causa de um ratinho que saiu daquele lado. Aí ele disse: não, saiu do outro lado. Ela: não, foi daquele lado. E começaram a brigar de novo. Vocês entendem que às vezes a gente briga realmente por bobagens? Acontece ou não acontece? E aí, por essa razão, às vezes, nós enfrentamos situações que não precisavam ser enfrentadas. A imaturidade está asfixiando muitos casamentos da realidade. Muitos casamentos. Eu me lembro do caso de um casal que também brigou assim, ficou chateado sem falar um com o outro, né? Ficou sem falar um com o outro. E o marido, para não falar com a esposa, fez o seguinte: escreveu um bilhete para ela, né? Hoje em dia o pessoal manda mensagem pelo WhatsApp. É engraçado, mas escrevi um bilhete para ela, disse assim: por favor, me acorde amanhã às 6. Ele tinha um compromisso importante, ele, né, deixou o bilhete. Normalmente era ela que acordava primeiro. Me acorde às 6, né? E aí, eles por causa da briga, já estavam dormindo em quartos separados. E aí, quando foi no dia seguinte, o marido sente assim aquele calor, o sol invadindo, né, o quarto pela janela, e ele, quando abre os olhos, vê que o sol já está alto, diz:
aquela mulher infeliz não me acordou, porque está com raiva de mim, para se vingar de mim, ela não me acordou. Olha, me atrasei para o meu compromisso. E ele sai, levanta furioso, e quando ele vai chegando perto da porta do quarto, tem um bilhete que a mulher colocou por baixo da porta. São 6 horas, acorde. Estava escrito no bilhete. Você veja, os casais são capazes de fazer coisas absurdas para se ferirem mutuamente. É ou não é? Só para depois chegar à conclusão de que você não chegou a lugar algum, que não valeu de nada, que não serviu de nada. E o que é que leva os casais a brigarem? Existe um livro chamado Arte de Viver, que conta essa história que eu mencionei para vocês, que dá algumas dicas sobre como lidar com esse tipo de problema. No fundo, esse especialista diz assim, no fundo, da maior parte da infidelidade matrimonial, há trivialidades. Joseph Sabat é um magistrado de Chicago que trabalhou como árbitro em muitos e muitos casamentos. Ele chegou a trabalhar como árbitro de mais de 40 mil casamentos. Aqueles processos de separação, e foi isso que ele falou. No fundo, a maior parte da infidelidade matrimonial e das separações acontece por razões de trivialidade. Ele sabia do que estava falando. Né? Existe um ditado espanhol que diz assim, no casamento é preferível a pior tormenta ao naufrágio. Qual é o problema, às vezes? Que nós não queremos ceder. E, às vezes, encontramos as piores soluções para os problemas mais simples que poderiam ser solucionados de outra forma. Qual seria, então, a solução para lidar com isso? O primeiro passo para a solução é crescer emocionalmente. Ok? Casamento não é coisa para criança, mas se você casou-se infantil, chegou a grande oportunidade de você amadurecer. Ok? Alguém dirá assim, o que é que eu devo fazer para solucionar a briga que eu tenho, as brigas que eu tenho com o meu esposo? O essencial, no caso de uma briga, de uma divergência, é dar prova de que você tem boa vontade para resolver o problema e que você também tem disposição para perdoar. Coloque-se no lugar da sua esposa, reconheça os seus defeitos, esteja disposto a perdoar. Né? E aí eu vou lembrar aqui para vocês de uma história que vai nos ajudar a entender como lidar com essa situação aqui. A primeira dica delas é evite a primeira briga. E para evitar a primeira briga, disse que uma vez uma jovem, recém-casada, foi contar para uma senhora já madura, né, experiente, alguns dos problemas que ela enfrentava no casamento. E aí pediu conselho para aquela senhora, não é? Ela disse que o marido, a jovem contou que o marido era muito agressivo, chegava em casa mandando, dizendo coisas para ela, cobrando coisas para ela, falando grosso com ela, e causava aquela confusão, ela replicava, e os dois discutiam, ela acabava chorando, e aquele homem grosseiro que não entendia ela, e aquela coisa toda. Ela contou para aquela senhora a situação, a senhora disse assim, eu vou te dar uma fórmula infalível, vou te ensinar uma simpatia. E aí ela ensinou para aquela jovem a simpatia. A simpatia é a simpatia da chamada água milagrosa. E a simpatia era assim. Aquela senhora pegou um frasco de água e disse para ela, olha, essa água daqui é milagrosa. Você vai resolver o problema do seu casamento com essa água. Da seguinte forma, quando você escutar que o seu marido está chegando, você corre para a cozinha, pega essa água, coloca na boca uma certa quantidade e você não pode cuspir, você não pode jogar água fora. Você tem que ficar com a água na boca ali por vários minutos. Você não pode jogar, senão não vai ter o efeito. Combinado? Combinado. E assim aquela jovem fez. E no primeiro dia disse que o marido chegou e ela escutou, foi lá, colocou água na boca, o marido entrou e entrou visivelmente mal-humorado, como ele costuma fazer, alterado, com aquela voz áspera, já falando, já criticando, perguntando se o jantar estava pronto, falando um monte de coisa, e ela com aquela vontade de dizer algo para o marido, mas estava com água na boca, era simpatia, ela não queria jogar água fora, não queria ver se funcionava. E o marido foi, e o marido ofendeu, e o marido disse coisas, tudo que ele sempre fazia, ele fez naquele dia. E a diferença é que a mulher não respondeu, e ele ficou assim, meio, sabe, quando a pessoa está muito impetuosa falando e o outro não responde, ele ficou meio envergonhado, e aí o tom da voz foi baixando,
baixando, ela não respondia nada, ele falava, não vai me responder, ela não falava nada, foi baixando o tom, foi baixando, até que ele acalmou. E sabe o que foi que veio depois? Ele pediu desculpas para ela e tal, aí ela entendeu que aquela era a hora de ela jogar água fora, ela não respondeu, e parece que a simpatia funcionou. Quando um não quer, o que é que diz o ditado? Dois não brigam. É preciso fazer isso. Outro conselho que os especialistas dão tem a ver com isso aqui. Bom humor. Vocês sabiam que as mulheres se sentem mais atraídas por homens bem-humorados? E vocês sabiam que a maioria dos homens são bem-humorados até que consegue conquistar a pessoa e depois deixa de ser? É ou não é? Estou contando alguma história aqui inventada? Sobre o bom humor, eu também tenho uma ilustração para vocês. É a ilustração de John Cronin. Ele um dia chegou em casa com muita fome. Com muita fome. E ele queria que o jantar estivesse pronto, e o jantar não estava pronto. E não estava pronto, era uma casa pobre, né? Ele estava com tanta fome naquele dia que ele seria capaz de comer um boi. Mas em vez de encontrar uma comida bem preparada, o que ele encontrou, que a mulher preparou para ele, que era o que tinha, foi um ovo cozido. Só tinha um ovo cozido. E ele ficou com muita raiva daquilo, com muita raiva, mas a fome era tão grande que ele pegou o ovo para comer. E quando ele partiu o ovo cozido, sabe o que ele descobriu? Que o ovo estava podre. E ele ficou furioso, e ali eles começaram uma tremenda briga, por aquela razão absurda. E quando a voz dele subia, a dela subia mais, e a dele subia mais, chegou um momento que um olhou para o outro, e alguém disse assim, a gente está brigando por causa de um ovo podre? E os dois caíram na gargalhada, e se abraçaram, e resolveram o problema. Porque às vezes as situações que nós vivemos são tão absurdas, que só com bom humor a gente pode lidar com elas. O problema é que alguns de nós já estamos, sei lá, tão rabugentos que a gente não tem mais bom humor para lidar com as situações da vida, é ou não é? Vocês sabiam que fizeram uma pesquisa um tempo atrás aí e descobriram que existem duas classes nas quais os divórcios são menores que a média das outras classes profissionais. Vocês têm ideia de que profissões eu estou falando? Alguém pode chutar aqui? Dar um palpite? Vários profissionais fizeram a pesquisa e descobriram que existem duas classes profissionais nas quais o índice de divórcio é menor. Quem sabe? Não sei se esses dados são muito atuais. Entre os pastores e entre os humoristas. Isso diz alguma coisa a você? O bom humor faz uma grande diferença. Muita diferença. A revista Seleções, muito conhecida de vocês, uma vez fez um concurso. E nesse concurso eles escolheram uma frase que ganhou aquele concurso, uma frase relacionada ao tema da fidelidade e da felicidade. Duas coisas vinculadas. A frase que ganhou foi essa aqui. Jamais será ideal o amor até que o homem haja abandonado a ilusão de que se pode ser sincero pela metade, fiel pela metade ou casado pela metade. Felicidade tem a ver com fidelidade. Ontem a gente explorou bastante esse tema aqui. Seu marido pode não ser o melhor homem do mundo, ou a sua mulher pode também não ser a melhor, a mais bonita, a mais inteligente, sei lá. Vocês têm suas limitações, você tem as suas, ela tem as dela. Mas você a escolheu, ela é única na sua vida e vice-versa. Ok? Ele é superior a todos os outros homens inteligentes que você encontra, porque ele foi o homem que você escolheu. E ela é superior a todas as outras mulheres que você encontra, porque você a escolheu. Ela que está compartilhando a vida do seu lado. A fidelidade faz uma diferença tremenda na vida de um casal. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração, e que às vezes se perde com o tempo, é isso aqui. O papel das pequenas atenções na felicidade conjugal. O que são as pequenas atenções? Pense comigo aqui. Como é que era na época do namoro? Alguém aqui já escreveu, os homens, né?
um poema romântico, de amor, de carinho para sua esposa ou para sua namorada. Alguém já fez isso aqui? Alguém já se arriscou tão longe assim? Mesmo sem ter talento, talvez, para escrever poema. Já fez, né? E deixou de fazer? Alguém aqui já mandou flores para a esposa, para a namorada? Já fez alguma vez isso aí? Ou já faz tanto tempo que você já nem lembra? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Existem coisas que a gente faz, que a gente sabe que funciona, que é positivo, mas com o passar do tempo, o que a gente faz? Deixa de fazer. Parece que depois que a gente garante que o amor é nosso, que a pessoa é nossa, aí deixa. Não devia ser o contrário? Ah, pastor, mas a vida, a rotina da vida, eu concordo, a rotina é uma coisa tremenda. Ah, vieram os filhos, ok. Agora está mais difícil, porque na época a gente morava em tal lugar e ali era... Ok, tudo isso tem que ser levado em consideração. Talvez o que ela queira não é ser levada para um restaurante de luxo, mas apenas passar um pouco de mais tempo contigo. E vice-versa, não é não? Para você pode não ser importante. Talvez para você, num domingo desse de chuva, o melhor fosse ficar em casa o dia todo. Só que olha que contradição. Hoje em dia, menos. No passado, mais. No passado, as mulheres ficavam em casa o tempo inteiro, boa parte do tempo, os homens fora de casa. Aí, quando ele chega do trabalho, a última coisa que ele quer é sair de casa. Ele já ficou o tempo todo fora. Ele quer ficar em casa. E ela que ficou o tempo inteiro em casa, agora o que é que ela quer? Sair. Aí os dois não entram em acordo. Um dia tem que ceder, o outro dia tem que ceder. E aí a gente vai se equilibrando na relação. É desse jeito que funciona. Vou dar alguns conselhos aqui para finalizar, apenas para os maridos e conselhos apenas para as mulheres. Alguém quer escutar os conselhos, sim ou não? E eu queria os papéis também já aqui. Gilmar, você pode recolher? Levanta a mão quem tem um papel aí já com a frase respondida. Pode ser? Ok. Eu vou pedir aqui à frente, se Nain e Tarsila me ajudem, se for possível, para ler as frases que a gente vai encontrar aqui. Então, enquanto o Gilmar vem trazendo ali os papéis, eu vou dar os conselhos aqui para os homens, alguns conselhos. Dê à sua esposa um presente como você fazia antes, e mesmo que não haja datas especiais, qualquer dia é próprio para a cortesia. Os homens que recebem esse conselho como um bom conselho, digam amém. Percebe? Pode não ser um presente caro, não tem problema, pode ser fora de época, não tem problema. Mas a mulher gosta de receber presente, não é nem às vezes pelo valor exatamente do presente, embora algumas gostem de coisas sofisticadas, né? Mas é pelo fato de ela se sentir amada e querida, porque um presentinho pode transmitir essa ideia. Não é? E às vezes você precisa ser menos mão de vaca e colaborar um pouquinho para que a relação funcione melhor. Outro conselho aqui para os homens. Querida, eu te amo tanto, o que seria de mim sentir? Quando foi a última vez que você disse para ela que a amava? Lembra? Quem fez isso hoje, levanta a mão. Opa, hoje não fizeram, viu? Está com um dia de déficit. O que é que eu quero dizer com isso? As mulheres não se cansam de ouvir. Cansam, mulheres? Não, mas o homem cansa de falar. Mas eu já falei isso para ela ontem. Tem uma criança aqui que de vez em quando eu digo para ele assim, yo te quiero. ¿Sabías que te quiero? Ele disse, já tu me lo has dicho, papá. Ele sabe, porque eu já disse. Mas a mulher não adianta, você diz e ela vai querer ouvir de novo, de novo, de novo, de novo. Ah, é meio teatral, fica repetitivo. Soa mal. Para você sim, para ela não. Então diga, se você não quiser dizer, escreva. Um dia você escreve, outro dia você diz, outro dia você grava no celular, outro dia você manda, outro dia você escreve na parede. Dê seus pulos aí, mas é importante dizer. Ela sempre quer ouvir, ela nunca se cansa. Ela é insaciável nesse sentido. Entendeu? É aí o conselho. Esse cidadão, Thomas Carlyle, quando a esposa dele faleceu, escreveu as seguintes palavras. Se eu pudesse vê-la outra vez para dizer-lhe que sempre a amei. Que pena, ela nunca soube. Será que é possível você viver com uma pessoa tanto tempo e não dizer para ela, não expressar para ela? Infelizmente, algumas pessoas têm vontade de fazer isso depois que ele ou ela já foi embora. É melhor fazer antes da pessoa partir. Você não concorda? Está aí a dica. Outra coisa que os homens poderiam e deveriam fazer. Não trate a sua mulher como empregada. Não permita que ela faça trabalho de homem. Tem coisa que, por comodidade de homem, vai ficar enrolando ali, né? Para fazer. Enrolando. Se fosse possível, para alguns, ela que ia no mercado, carregava as compras. Ela que ia comprar o gás, carregava o gás. Ela queria
subir no telhado para consertar a goteira, ela que iria levar o carro para a oficina para consertar. Tem homem que é tão folgado que, se pudesse, a mulher fazia tudo, além das coisas que a mulher já faz de casa, do dia a dia. Preciso cuidar com isso aqui. Porque se você deixa tudo para ela fazer, ela vai entender a seguinte mensagem. Tudo bem, ele confia em mim, ele acha que eu sou capaz de fazer. Mas, caramba, ele não me ama, porque um homem que ama a mulher não deixa ela fazer certas coisas. Você concorda? Ou não? Ok? Mulheres, eu estou falando isso para os homens, então vocês não ouçam, depois não vai cobrar deles, dizer que o pastor falou. Isso é entre mim e eles. Não se meta. Tá bom? Vou dar agora depois as dicas para vocês também aqui. Ok? A última dica para os homens é: sacuda o pó das lutas de todos os dias ao ir para casa. Não leve problemas para o lar. Às vezes a gente chega em casa com a cabeça enorme, pesada, com uma série de problemas que a gente teve no trabalho. É ou não é? E a gente transmite para as pessoas em casa, fora do ambiente de trabalho, os problemas. Quando, se fôssemos um pouquinho mais equilibrados, um pouquinho mais maduros, a gente tentaria separar um pouquinho mais as coisas, para não levar para casa um mau humor que foi provocado no trabalho por causa do nosso chefe, por causa do nosso colega de trabalho, por causa do cliente. O que a sua mulher tem a ver com isso? Você chega em casa para descontar nela. Já chega em casa chutando o cachorro, batendo porta. Espera aí. Qual é o casamento que pode funcionar desse jeito? Não tem condição. Certo? Conselho para as mulheres. Não, esse aqui ainda é para os homens. Partilhe com elas as finanças. Na sua casa, quem é que manda no dinheiro? Pastor, na minha casa eu mando no meu dinheiro, ela manda no dela. Está errado. Porque só existe o seu dinheiro, só existe o dinheiro dela antes de vocês casarem. Depois acabou, meu irmão. Já era. Ela, se é muito gastadeira, tem que ver como é que é a história e entrar em acordo com ele. E ele com ela. Principalmente se ele é muito mão de vaca. Normalmente é assim. Um vem de uma família com estilo, outro vem de outra família com outro estilo. Aí quando chegam os dois juntos, só é problema. Tem que entrar em harmonia de alguma forma. O conselho maior não é que o homem controle as finanças da casa. É que aquele dos dois que tem mais equilíbrio controle as finanças da casa. Pode ser ele, pode ser ela. Ou pode até ser os dois. Mas sabe qual é o grande problema? Às vezes quem quer controlar é o mais descontrolado. Aí dá problema. Não é? Porque você está um belo dia em casa, vem a empresa de energia corta a luz. Aí você diz, como é possível? Não é possível. Como é corta a luz? A gente está sem pagar a luz, aí você olha para ela. Vem cá, você não colocou no débito automático? Não. Mas você não tinha dito que ia colocar? Ah, mas aí entrou aquele cheque, entrou aquilo, a gente ficou sem dinheiro. Sim. Percebe? Tem que entrar em harmonia. Vocês sabiam que existem 4 áreas nas quais, quando há problemas, o casamento acaba? Essa é uma delas. Tem casamento que acaba, não é porque faltou amor, carinho, faltou sexo. Não, tá, nessas áreas estava tudo ok, mas aí na parte financeira não tem acordo. Ele quer o carro novo, ela diz que não, mas ele quer a si mesmo. Entendeu? Ou ela quer uma casa com 3 quartos ou 4 quartos e ele diz que não porque o dinheiro não dá e ela quer de qualquer forma. Não é? E não entra em acordo, não entra em acordo, vai desgastando, desgastando. Chega uma hora que, ó, acabou. Perante a lei, casamento é sociedade. Sociedade tem a ver com a administração de bens, de dinheiro. Ok? Conselho aí para os homens. Conselho para as mulheres. Evite bombardear o seu marido com reclamações da casa e das crianças, senão ele preferirá ir para o bar. No caso dos que são crentes, acho que não vão para o bar, não, mas pode ir para qualquer outro lugar aí. Se você chega em casa, e na sua casa você tem menos paz do que em qualquer outro lugar, e você precisa de paz, você chega em casa à tarde, é simples. Depois que ela está dormindo, você chega de ponta de pé, toma seu banho, come, vai dormir, ó, acabou. Os homens fazem coisas assim. Não devia, mas fazem. Arrume-se para recebê-lo. Isso está mudando um pouco, porque muitas mulheres já estão no mercado de trabalho, já estão em casa, já cuidam disso, mas tem mulher também que se cuidava muito mais quando era solteira. E que depois acabou. Vai no salão de beleza uma vez cada 6 meses. Não é verdade? Aí está o maridão lá no trabalho dele, no lugar onde ele anda, as mulheres se cuidam mais do que você. E aí ele fica olhando assim, meu Deus, por que na minha casa não é assim? Aí começa a ter problema. Você não precisa ser a Miss Universo, né? Mas tem coisas que você fazia e que você deve continuar fazendo depois que casa. Certo?
Ok? Respeite a família do seu marido e, sobretudo, honre a mãe dele. Ela o amava antes de você conhecê-lo. Pastor, mas e se minha sogra for uma megera, que chega na minha casa abrindo geladeira, olhando as coisas, dizendo que eu não cuido bem do filho dela? O que é que eu faço? Quer o conselho? Suporte. Você não tem jeito. Você casou com ele e com ela. Você nem sabia disso, mas você casou com os dois. Agora, claro, felizmente, vocês não moram na mesma casa. Espero que não morem. Se moram, já devia ter mudado há muito tempo. E dá uma distânciazinha ali de alguns quilômetros de um bairro, de alguma cidade. E se ela mora longe, de vez em quando ela vem passar um tempo com vocês, suporte, é só uma semana, só 2, só 3. Depois disso, ok. Ore a Deus, jejue, faça o que você tiver que fazer. Não é? Mas suporte, porque é só um tempo. E outra coisa, ele vai ficar tão agradecido se você tratar bem a mãe dele. E ele pode ser que ele saiba que a mãe dele é difícil. Pode ser que ele saiba. Ele não vai admitir isso para você, claro, né? Não vai admitir, não espere isso dele, não espere. Mas ele sabe se a mãe dele é difícil. Aí o que acontece? Se você tratar bem a mãe dele, nossa, esse homem vai comer na sua mão, minha irmã. Ele vai fazer tudo que você quiser. É só você saber fazer o jogo. Ok? Tá bom assim? Tá aí o conselho. E o último conselho é esse aqui. Trate o seu marido como um cachorro. Tá? E esse conselho, entenda bem, viu? Não distorça as palavras do pastor. Esse conselho vem porque esse foi o título de um artigo que saiu numa revista feminina. A revista feminina dizia mais ou menos assim. As mulheres têm, algumas têm cachorrinhos, né? Poodle e cuida. O que é que você faz com o seu cachorro? Você dá banho nele, você põe perfume nele, você dá comida para ele, você sai para passear com ele. Ora, se você faz isso com o seu cachorro, faça com o seu marido. Ele vai se sentir feliz da vida. Tá? Agora não é tratar como um cachorro, não é de ficar chutando o bichinho, humilhando, não é isso não, viu? Tá bom assim? Cadê aqui os papéis? Estão aqui. Vem aqui, Gilmar. Você pode me ajudar, Tarsila? Fica aqui, senta aqui, você senta aqui e você aqui. Sinto que a minha esposa, então você vai ler o que tem a ver com esposa e você vai ler o que tem a ver com o esposo, tá? E a gente vai terminar com isso aqui. Procura aí o que é esposa. Eu vou começar com o primeiro aqui. A frase era a seguinte: sinto que a minha esposa não me respeita quando? É a pessoa completa. Lembrando que a maior necessidade do homem é respeito. Tem coisas que você acha que não é falta de respeito, e ele vai achar que é. Fique esperto. E o que a esposa precisa? Qual a primeira necessidade da esposa? Amor. Eu vou dizer de outra forma, para ficar mais claro. Carinho. Ok? Carinho. Então aqui diz assim: sinto que a minha esposa não me respeita quando ela está estressada. E aqui? Sinto que minha esposa não me respeita quando está escondendo alguma coisa de mim e sabe disfarçar. Sinto que minha esposa não me respeita quando está escondendo alguma coisa de mim e sabe disfarçar. Tem mulher que esconde coisa dos homens, né? Caramba. Vamos lá. Os homens agora. Quando... Mais um aqui. Sinto que minha esposa não me respeita amando quando é formada uma decisão doméstica que irá gerar nossa rotina sem um consenso entre o casal. Quando é tomada uma decisão sem que haja consenso no casal. Sinto como se meu marido não se importa comigo quando ele está quieto e eu preciso e ele não fala. Então, a mulher acha que é falta de carinho quando o marido está quieto, ela precisa falar e ele não fala. Tá difícil aí, viu? Tá difícil, porque se ele está calado, ele precisa desse momento. E se ele precisa desse momento, você tem que dar esse momento para ele.
Ele não está fazendo isso porque ele é grosseiro com você, porque ele é homem, e homem é assim. Você tem duas opções, ou você casa com uma mulher, ou você fica sem casar, mas os homens são assim. Ok? Esse aqui seria o quê? Vai lá. Sinto como se o meu marido não se importa comigo quando ele grita e não tem paciência, não ajuda nas tarefas da casa. Grita comigo, não tem paciência, não ajuda nas tarefas da casa, é claro. Ela vai sentir que ela está sendo humilhada. Ok? Sinto que meu marido não me respeita quando não me ouve da forma que eu gostaria. Mais uma vez o mesmo ponto. Quando o marido não ouve da forma como ela gostaria, ela sente que é falta de carinho, que ele não está amando. Então, por mais que o homem queira se isolar ou precise se isolar em algum momento, ele também precisa usar o ouvido para dar atenção para ela. Do contrário, ela vai sentir que ele não a ama. Interessante. Sinto como se meu marido... Esse aqui é para ela. Acho que eu tô... Então, para cá. Sinto como se meu marido não se importasse comigo quando não vai à igreja comigo. Sinto que meu marido não se importa quando ele não vai à igreja comigo. Então, eu entendo aqui que é um casal cristão, os dois são cristãos, ele fica em casa e ela vem. Uma notícia para vocês aqui. Uma pesquisa demonstrou que os casais que vão à igreja juntos, em comparação com outros que não vão, esses ficam casados muito mais tempo e são mais felizes. Por que um vem e o outro não? Tem alguma razão para isso? Ele está muito cansado, ela está muito cansada. Se fosse para outra coisa, não iriam juntos? Será que ele não precisa do apoio dela? Outro dia, uma pessoa que mora em outro país, uma amiga minha, ligou para mim e disse: Júlio, olhe por mim que eu estou tirando minha carteira de motorista. Mas eu sei o contexto. Qual o contexto? Ela, a vida toda, não teve carteira de motorista e ele sim. O que acontece? Às vezes ela tinha que ir para a igreja de ônibus e pegar condução e pegar chuva, e etc, etc, porque ele simplesmente não levava ela para a igreja. Ela disse assim: pois sabe o que vai acontecer? Eu vou tirar minha carteira de motorista. E eu vou pegar o carro e vou, já que você não me leva. Percebe? Acontece. Que sinto que minha esposa não me respeita quando dou conselho para ela e ela diz que é coisas da minha cabeça. Quando dou conselho para ela e ela diz que é coisa da minha cabeça. Ok. E aí? Conselho é bom quando a pessoa pede, né? Se ela não pediu, é um pouco mais difícil. Essa história do conselho é complicada. O bom é quando você provoca no outro a necessidade, a motivação de ele pedir o conselho. Tem gente que é tão orgulhosa que nunca vai pedir. Mas se você pegar um orgulhoso e for dar um conselho para o orgulhoso, você está cavando sua sepultura, gente. Não dê conselho. Você sabe que você está falando com a parede, que ele não vai ouvir, ela não vai ouvir? Não dê conselho. No momento que ele estiver frágil, que ela estiver frágil, colhendo as consequências dos seus atos, certo? Aí você talvez possa dar um conselho e ser ouvido ou ouvida. Mas se não é assim, não adianta. É só perda de tempo, estresse para você, estresse para ele, estresse para ela. É ou não é? Você não tem autoridade sobre ela como você tem sobre seu filho ou sua filha, e vice-versa. Então, um filho, uma filha, independente da idade, você pode ir lá dar o conselho. Ele ouvindo ou não, ela ouvindo ou não. Mas o seu marido e a sua esposa, a relação é de igualdade. Se ele não está aberto a receber um conselho, não dê. Se ela não está aberta a receber um conselho, não dê. Às vezes, sabe o que vai acontecer? O mesmo conselho que você daria, que ela não vai ouvir, se vier um amigo e der, ela ouve. Ele ouve, é ou não é? Porque está travado em relação a você. Provavelmente, se você está dando conselho para ela, ela não ouve, é porque ela considera você um mandão. E o mais provável é que você seja um mandão realmente. Então, essa é a forma de lidar com o problema. Sinto como se meu marido não se importasse comigo quando ele não opina em alguns questionamentos que eu faço e negligencia o planejamento financeiro.
Então, a gente já ouviu falar de planejamento financeiro aqui, então acho que o assunto está mais ou menos resolvido. Sinto que minha esposa não me respeita quando grita. Que história é essa, gente, de mulher gritar com o marido e marido gritar com a mulher? Esse é um ponto inegociável. Se ela gritar a você, então agora você tem o direito de gritá-la? Não. Ela perdeu a razão ao fazer isso, e se você fizer o mesmo que ela fez, você também perde a razão. Quando chega nos gritos, a solução é: até aqui nós fomos, querido. Em outro momento a gente vai conversar. Agora, pelo jeito, não tem condição. Não tem condição. E se a pessoa continuar insistindo, você sai. Ou dá um jeito. Mas não pode. Do grito para frente, não tem nada bom. Só tem coisa boa do grito para baixo. Ok? Quando tira minha autoridade ou ordem dada às crianças. Eu não sei se isso aqui foi do homem para a mulher ou da mulher para o homem. Está escrito assim: quando tira minha autoridade ou ordem dada às crianças. Posso estar equivocado. O mais provável é que é o marido se queixando da mulher. Pode ser o contrário também. O que é que um casal precisa fazer quando tem criança na história? Ele diz uma coisa e ela diz outra. Como é que resolve isso? É difícil ou é fácil de resolver? Teoricamente é fácil. Se é uma coisa que depende da decisão dos dois, eles têm que se consultar, porque as crianças são espertas, elas pedem, as minhas fazem isso, eu já vi outras fazerem. Diz uma coisa para você, depois vai lá e diz outra coisa para a mãe, aí meio que faz um contradizer o outro, aí coloca um contra o outro, porque a criança quer se dar bem de qualquer forma. Ela pede para você, você diz não, ela vai e pede para a mãe, aí a mãe diz sim. A forma de resolver isso é: papai, eu posso ir para a casa do meu amiguinho? O que é que sua mãe disse? Você já falou com ela? Aí ela vai lá falar com a mãe: mamãe, eu posso ir para a casa do meu amiguinho? A mãe vai dizer: o que foi que seu pai disse? Você já falou com ele? Pronto. É assim que se resolve. Aí um conversa com o outro. Não vou te dar a resposta agora, primeiro vou conversar com ela. Ela vai dizer: eu vou te dar a resposta depois que eu conversar com ele. E os dois entram em acordo e tomam a decisão. Aí o filho não tem para onde correr. Quando os pais estão em harmonia, o filho não vai correr para lugar nenhum. Agora imagine que ele tem uma opinião e ela tem outra opinião. E às vezes acontece. Por exemplo, ela é super protetora. Então ela acha que caminhar daqui até aquela esquina é super perigoso. E que o seu filho vai ser raptado, vai ser violentado, sei lá o quê. Aí ela não quer de jeito nenhum. E aí tem que chamar o Uber, tem que levar de carro, qualquer coisa. E ele acha que não, que já tem idade de ir andando sozinho. E aí ele diz: vá. Aí a mãe diz: não vá. Aí complica. Porque os dois têm que estar em acordo. Não é o filho que tem que estar no meio do fogo cruzado. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Ok. Vamos terminando, Gilmar? Se preocupa com o que eu estou sentindo. Provavelmente é. Sinto que ele não me ama, não é carinhoso comigo, porque ele não se preocupa com o que eu estou sentindo. É verdade. Às vezes os homens não percebem o que a mulher está sentindo. A mulher precisa saber expressar, ele precisa dar tempo para escutar. Tem mais coisas aqui que o tempo não vai dar para trabalhar, mas eu quero terminar com um poema, que é esse aqui. Madre Teresa de Calcutá. Será que a gente pode ler junto? Vocês se importam? Estão muito cansados? Conseguem? Vamos tentar ler juntos. Qualquer que seja a pergunta, a resposta é o amor. Qualquer que seja o problema, a resposta é o amor. Qualquer que seja a doença, a resposta é o amor. Qualquer que seja a dor, a resposta é o amor. Qualquer que seja o medo, a resposta é o amor. O amor é sempre a resposta, porque o amor é tudo que existe. Lembrando que o homem tem uma forma especial de sentir o amor, porque para o homem o amor é, sobretudo, respeito. E a mulher tem uma forma especial de sentir o amor. Sobretudo para a mulher, o amor é carinho. Por isso que a mulher vai se chatear tanto quando você levanta a voz contra ela, porque ela sente que está faltando carinho ali. E tem certas coisas que a mulher não vai querer fazer, mas que se ela amar o marido, mesmo discordando, ela vai fazer. Porque ela o respeita e o ama. E aí tudo se resolve. Quantos foram abençoados nessa noite com as coisas que a gente aprendeu aqui? Que Deus seja louvado. Se levante, nós vamos orar nesse momento.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida, pelos conselhos da Tua palavra. Obrigado porque o modelo perfeito de amor, de harmonia está em Jesus, que se entregou pela igreja e que é referência para nós com respeito ao que devemos fazer em nossas famílias. Queremos pedir que coloque um ponto de equilíbrio onde falta equilíbrio aqui, Senhor. Que coloque amor onde falta amor, carinho onde falta carinho, atenção onde há frieza, harmonia onde está faltando harmonia, perseverança onde ela é necessária, compreensão, tolerância e perdão onde ele é necessário, para que as relações, mesmo imperfeitas, possam ser um pouco melhores e assim nós vivamos em lares que possam dar um bom testemunho do teu amor para este mundo. Obrigado porque um dia nascemos em famílias imperfeitas, mas com pessoas que nos amam e ajudam-nos a melhorar essas relações de maneira a honrar o teu nome, a ser mais felizes e a fazer outras pessoas felizes perto de nós. Abençoa cada homem, cada mulher nessa igreja, cada jovem que é casado ou que aspira a casar, cada viúvo, cada pessoa com suas lutas, com os seus desejos e sonhos. Queremos pedir que tudo isso seja colocado em tuas mãos. E que essa igreja possa ajudar cada pessoa a seguir em frente, firme, sem perder a esperança, confiando no teu poder e no teu amor. Te agradeço isso, pedindo que essa semana seja uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Amém.